Quem crê que o Cordeiro venceu, levante sua mão. O Cordeiro venceu. O Cordeiro venceu. Eu queria que você se assentasse no seu lugar. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos por cada um que está aqui, Senhor. Nós te louvamos pela vida de cada um que veio aqui. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor tem sustentado a tua igreja. Nós te louvamos, Senhor, porque tem atravessado séculos com todas as perseguições, sejam perseguições físicas, sejam perseguições ideológicas, sejam perseguições na área econômica, sejam perseguições com confisco de bens, sejam perseguições com prisões, sejam perseguições de qualquer forma que venham sobre o teu povo, mas o Senhor sempre mantém aqueles que são fiéis. E nós te louvamos por isso, Senhor. Sustenta a tua igreja, sustenta cada um de nós em ti, Senhor, para a honra e glória do teu santo nome, para a honra e glória do teu santo nome. Eu queria que você abrisse aí a escritura em 2 Coríntios capítulo 4. Segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4. Quem já achou, faz assim com a mão. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Amém? Está escrito assim, no verso 1. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Cada ponto que eu vou ler aqui, vocês mantenham aí a escritura aberta, que cada ponto que nós lermos aqui hoje, nós vamos meditar um pouquinho. Primeiro fator, Paulo, ele fala acerca da misericórdia de Deus, que sustenta de fato esse ministério dele, não permitindo que ele desfaleça. E aí ele continua trazendo clareza ao significado do que é o ministério cristão. Ei, você aqui, eu queria que você entendesse o que é o ministério cristão. O ministério cristão é diferente da maioria das outras religiões, simplesmente porque ele não acontece no oculto e não acontece com engano. Se você vai para algumas das religiões, as maiores religiões que nós temos no mundo hoje, primeiro é a fé cristã, é o cristianismo. Segunda maior religião do mundo atualmente é o islamismo. Então nós temos aqui essas duas principais religiões como as maiores. As duas, de certo modo, elas têm um pé no judaísmo. O cristianismo não precisa nem dizer, ele vem do judaísmo, é uma continuidade do judaísmo, mas hoje o judaísmo ele carrega aproximadamente 15 milhões, parece que não chega a 20 milhões de devotos ao judaísmo, enquanto o cristianismo ele supera 3,1 bilhões de pessoas
pessoas que professam o cristianismo, sendo que o islamismo hoje já vai na casa de mais de 1,5 bilhão de pessoas. Na verdade já está chegando, se acomodando a 2 bilhões de pessoas, a 2 bilhões de pessoas que professam o islamismo. Mas o que é interessante é que se você vai, o Paulo ele combate qualquer tipo de vertente da fé que de alguma forma queira ocultar algo. Este é o primeiro detalhe aqui que eu quero que você entenda. Note que Jesus, lá em Mateus no capítulo 5, quando ele fala sobre a igreja dele, ele vai dizer o seguinte: vós sois como uma cidade edificada sobre um monte. Quem já viajou por aí e viu uma cidade que está sobre o monte, ela não pode ser ocultada de ninguém. Assim tem que ser a nossa fé, assim tem que ser a nossa vida. E é por isso que é tão difícil se professar a fé cristã de modo verdadeiro, principalmente quando se está sendo perseguido. Para se ter uma ideia, quando você vai para a fé islâmica, o próprio Maomé, quando você vai para Hadith e outros textos que falam sobre os costumes, as ações de Maomé, nota que em alguns momentos, alguns dos seus aliados, eles, para tentar fugir da morte, eles mentiram e até fingiram-se traidores de Maomé, negaram a fé islâmica e fingiram-se traidores de Maomé. E quando eles chegam até Maomé, ele fala: não, você fez bem, porque em alguns momentos você tem que se ocultar, sim, você tem que fingir o que você não é. Isso daí, eu não estou falando para atacar a fé islâmica, eu estou falando como um fato histórico, porque isso está nas páginas daqueles, e os grandes mestres do Islã falam disso. Em alguns momentos eles podem mentir para ocultar a sua fé. O cristão, o máximo que ele pode fazer é se esconder, como já aconteceu no passado. Diante de muita perseguição, os cristãos se esconderam. Os cristãos, eles foram para lugares mais insalubres, eles às vezes corriam para as montanhas. Quando nós vamos já chegando próximo da Reforma Protestante, que inclusive foi o aniversário da Reforma Protestante, agora dia 31 de outubro, que coincide com o Dia das Bruxas, mas quando, um pouco antes da Reforma Protestante, quando os valdenses, eles eram perseguidos pela Igreja Católica, porque eles não poderiam pregar o Evangelho se eles não tivessem autorização da Igreja Católica, o que eles faziam era se esconder nas montanhas. E às vezes até chegavam até eles e falavam: vocês não podem ter a Bíblia escrita, vocês não podem ter nas mãos a Bíblia, e a fonte do pregador é a Bíblia, é a Escritura. E o que eles faziam? Eles entregavam a Bíblia muitas das vezes para ser destruída, para que eles não fossem mortos. Mas entendam o seguinte: entre as famílias dos valdenses, cada família ficava designada para decorar um livro ou um trecho da Bíblia. Então cada família estava designada ali a decorar aquele trecho, e aí eles eram perseguidos, iam para as montanhas, entregavam as Bíblias, eles queimavam tudo, eles esperavam apaziguar um pouco, depois reunia todo mundo e copiava tudo de novo, e aí eles estavam com a Bíblia na mão novamente. Mas se vocês notarem, a perseguição contra o cristão, o máximo que vai fazer é espalhá-lo pela face da terra. Em Atos dos Apóstolos nós vemos isso. Existe uma ordem: vão em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, na Galiléia e até os confins da terra. Mas o povo, quando recebe ali no dia do Pentecoste o poder de Deus, e eles recebem a manifestação ali de Deus, e Pedro, de modo eloquente, prega o Evangelho, e mais de 3.000 homens se entregam ao Senhor. Eles começam a ficar acomodados ali em Jerusalém, e aí eles acham que ali em Jerusalém está ótimo para eles. Mas o que acontece? Vem uma perseguição terrível, e esta perseguição faz com que os cristãos, eles se espalhem por várias cidades do Império Romano. E esse espalhamento dos cristãos pela cidade significa o Evangelho sendo pregado a mais e mais pessoas.
E quando nós chegamos aqui, Paulo ele está dizendo o seguinte: pelo contrário, nós rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando na astúcia e nem adulterando a palavra de Deus, porque o que nós aprendemos, nós precisamos expor por completo e com clareza. Paulo ele não fazia discípulos para soltar partes pequenas da palavra. Não, ele não estava nem aí se alguém ia sugar tudo do evangelho que tinha dele e aprender com ele durante 2 e 3 anos, e de repente não havia mais nada para se aprender de Paulo. Ele não estava preocupado com isso, ele estava preocupado era em manifestar este evangelho, ele estava preocupado era em trazer esta palavra, ele estava preocupado era em ministrar. E os sermões deste homem de Deus, eles duravam horas e mais horas. Era assim que funcionava a pregação do evangelho naqueles dias. E Paulo ele vai continuar dizendo o seguinte: antes, nos recomendamos à consciência de todo homem, na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Qual é a forma que um cristão deve ser recomendado? É justamente pela manifestação da verdade. O evangelho ele vai arrancando de nós aquilo que não é, vai nos obrigando, nos compelindo a confessar aquilo que é podre, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido, e nós vamos manifestando cada vez mais a verdade, ainda que a verdade acerca de nós mesmos não seja mais bonita. Ainda que a verdade acerca de nós mesmos não seja a mais perfeita, e a manifestação da verdade acerca de nós mesmos, e a verdade acerca de quem o Senhor é, e a verdade acerca do que o mundo é, e a verdade acerca de quem o diabo é, e a verdade acerca de toda a maluquice que acontece no mundo, ainda que isso se manifeste de modo muitas das vezes feia, horrível, difícil de ser ouvida, mas é assim que acontece a recomendação daqueles que creem. Se você crer, a forma de você ser recomendado é através da verdade. E aí, recomendação, o que quer dizer isso, Jordão? Naquele tempo, quando algum viajante saía de um lugar para outro, para ele se achegar em um local, em uma cidade distante, onde às vezes tinha alguém, ele estava saindo da cidade A, por exemplo, de Jerusalém, e ele precisava chegar até a Frígia. Então, ele ficava sabendo de alguém que conhecia outra pessoa na Frígia. Ele falava, este que conhecia outra pessoa na Frígia dizia: não, eu vou te mandar uma carta de recomendação, e essa pessoa, quando chegar lá nesse meu parente, nesse meu amigo, com esta carta que tem o meu selo, que é assinada por mim, eles vão te receber com tranquilidade. Este mesmo costume, ele foi adaptado para a igreja do Senhor, de sorte que naquela época não dava para saber como era o rosto da pessoa, que altura que a pessoa era, como que ela se vestia. Você simplesmente carregava uma carta de recomendação, chegava naquela cidade, procurava por fulano de tal, quando achava aquilo lá, ele lia a carta de recomendação e era recebido. Olha o que Paulo está dizendo aqui, que a nossa carta de recomendação, a nossa forma de sermos recomendados é através da manifestação da verdade. No mundo onde não há mais gente, praticamente ninguém sincero, onde a gente vive atrás dos filtros,
A gente precisa de filtros para falar, a gente precisa de filtros para poder ouvir, a gente precisa de filtros para poder ver, a gente precisa de filtros para poder se expor, a gente precisa de filtros para mostrar a nossa face num mundo que é viciado cada vez mais em filtros. A manifestação da verdade vai se tornando cada vez mais escassa. Cada vez mais escassa, mas essa é a nossa fonte primária de nós sermos recomendados. E como eu disse, nem sempre o que aparece é bonito. Quando você lê a Escritura toda, e essa é a grande diferença da Escritura e de outros textos sagrados que normalmente nós encontramos, é que a Escritura não deixa de apresentar a feiura das pessoas, não deixa de apresentar os erros das pessoas. Justamente é digna de confiança, a Escritura se torna digna de confiança porque ela não tenta ocultar. Ela mostra Davi como um adúltero, mostra Davi como um homem que arquiteta o assassinato de sua amante. Isso chega para nós como um aprendizado do que não se deve fazer, mas aquilo não é ocultado. A Escritura fala de um Pedro que nega a Cristo 3 vezes, e um Pedro que após ter pregado, após o Pentecoste, depois de ter pregado e ganhado mais de 3.000 pessoas para Jesus, este Pedro, quando ele está junto dos judeus helênicos, ele passa a dissimular e a exigir que outros gentios que não eram judeus deveriam ser circuncidados. Pelo que Paulo, conforme nós lemos em Gálatas, Paulo o admoesta publicamente, falando: cara, para de loucura, não há necessidade disso. E Paulo admoesta colocando os seguintes termos: se alguma outra pessoa, ainda que seja um anjo do céu, ou eu mesmo, vos anunciar um evangelho diferente deste que eu vos tenho anunciado, que seja anátema. Paulo aqui, ele coloca no bojo ele e todos os apóstolos. Ele coloca no bojo ele e todos os pregadores do evangelho. Ele diz: se alguém anunciar um evangelho diferente deste que eu vos anunciei, que seja anátema, ainda que seja eu. Se porventura em algum momento eu perder esta consciência, essa pureza de consciência, e eu começar a viver da loucura dos meus devaneios, e eu anunciar alguma coisa diferente do que eu já ensinei para vocês, me considerem como maldito, como execrável, como alguém que tem que ser colocado de lado, esquecido, como um excremento que tem que ser expurgado, colocado para fora, para que não venha a feder no meio da igreja. É assim que Paulo trata quem não trata com a verdade. E por isso que ele diz que a nossa maior recomendação é sempre a verdade. Quando nós somos da verdade, não adianta. É igual piqui. Ou você se apaixona, ou você não aguenta nem o cheiro. Não é desse jeito. Quem não gosta de piqui, de sentir o cheiro, já tem dor de cabeça. E quem gosta de piqui, come piqui, passa o dia todo arrotando o gosto de piqui, de tão saboroso que aquele negócio é. É basicamente assim, quem é da verdade é dessa forma, ou se ama ou se rejeita. E ele continua dizendo aqui: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Porque o nosso evangelho, ele não existe para se esconder, para ser coberto, para ser maquiado. O evangelho que o Senhor nos trouxe, ele não precisa de filtros. Quando ele diz que algo é pecado, aquilo é pecado e ponto.
Quando ele diz que algo é perversão do coração, aquilo é perversão e ponto. Quando ele diz que algo é impuro, aquilo é impuro e ponto. Não existe acréscimo, não existe para menos, não existe para mais. O Evangelho, ele está completamente manifesto. Entretanto, a luz do Evangelho, muitas das vezes não consegue resplandecer nos olhos diante daqueles que estão perdidos, porque a sua visão foi cegada, as suas mentes foram cegadas pelo Deus deste século. O Deus deste século, ele utilizou um novo formato de véu, o véu das ideologias, o véu do triunfalismo, o véu da necessidade de vencer, vencer e vencer, o véu do materialismo. Ele colocou inúmeras coisas na frente da mente destas pessoas para que o Evangelho não se manifestasse. E o que é incrível é que este véu, esse tapume, ele está hoje conseguindo adentrar no meio da igreja, e a igreja está perdendo o foco do que importa e do que realmente é eterno. A igreja, o coração da igreja está cada vez mais voltado para estas coisas dessa vida aqui. Eu já falei para vocês sobre um livro do A.W. Tozer, que ele diz o seguinte. Ele fala, e ele escreveu esse livro em 1959 ele escreveu esse livro. A maioria de nós aqui nem existia, nem sonhava em existir nessa época. Mas ele dizia o seguinte, que o grande problema desse nosso tempo é justamente olhar para a mensagem da cruz, para o Evangelho, e convertê-lo em ganho para esta existência. E ele dizia o seguinte: os crentes do nosso tempo, o problema deles é que eles querem ganhar tudo de bom nessa vida aqui. Eles querem receber os maiores trunfos dessa vida aqui. Eles querem receber todos os louros e a glória desta vida aqui. E eles ainda recebem como bônus a vida eterna. O grande problema do Evangelho, amados, o grande problema do Evangelho, que o Evangelho, ele caminha em cima do abandono das coisas aqui. E quando eu falo abandono, eu gosto muito de traduzir isso com muita sabedoria, porque o abandono tem um significado particular para cada um. Porque uma pessoa que muitas das vezes tem posses, mas o seu coração não está nas posses, ele vai viver muito bem, porque o seu coração não está ali. Porque ele não é daquela coisa e nem aquela coisa é dele. Ele olha para aquela coisa apenas como algo que ele vai administrar durante algum tempo e logo mais aquilo lá não vai mais ser. Quem acha que vai durar mais do que sua casa está se auto-enganando. Provavelmente a sua casa vai durar muito mais do que você. Provavelmente muitas das coisas que você tem vão durar mais do que você. Entretanto, há pessoas que vão necessitar de um abandono ainda maior, como é o caso daquele jovem rico que chega diante do Senhor Jesus. E aí ele diz o seguinte: Senhor, o que eu faço para te servir? E ele fala: você conhece os mandamentos? Sim. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Ele vem: bom, você disse isso tudo bem, mas o que eu faço então para obter a vida eterna? E Jesus, conhecendo o coração dele, que estava agarrado na segurança das coisas, que estava agarrado na segurança econômica, que estava agarrado na segurança de que este mundo pode oferecer, Jesus lhe diz: olha, vende tudo que você tem, dê aos pobres,
E aí ele achou pesada aquela palavra. E a gente tem dito isso muitas vezes, que se houvesse uma perseguição que tocasse no bolso dos crentes, quando os crentes eles estão diante de uma crise econômica, eles já entram em total desespero. Se porventura vier uma perseguição tremenda, imaginemos numa situação totalmente que seria improvável nos nossos dias. Imaginemos que hoje o nosso país se tornasse uma nação islâmica, onde o nosso governo ele agora se tornasse teocrático. E sendo teocrático, quando nós falamos de um governo teocrático conforme o islamismo, é um governo que necessariamente ele tem que aplicar a Sharia, que é a lei islâmica. E quando nós estamos debaixo de um governo teocrático que aplica a Sharia, primeiro fator, para uma igreja como a nossa existir, nós temos, para nós não sermos cristãos dentro de um estado onde que é regido pela Sharia, todos nós temos que pagar um imposto específico, porque nós não somos do Islã. Segundo fator, para existir como igreja, nós temos que passar por uma série de licenças e mais licenças. E se uma destas licenças estiverem vencidas e o pastor aqui começar a pregar o evangelho para esta congregação, este pastor ele vai ser condenado e ele vai ser preso. Terceiro fator, provavelmente você não vai conseguir nenhum tipo de cargo público. Concurso público para você é algo que é extremamente dificultoso, porque só se for quem professa a fé normalmente é que consegue um cargo público. E posso lhes dizer uma coisa, conforme o crescimento que está acontecendo no Islã, provavelmente em 2050 o Islã já terá mais fiéis do que os cristãos. E provavelmente em 2070 o Islã já estará próximo de 50% da população mundial. E o significado disso é que se ele entra no nosso país, por exemplo, e aí vai nascendo vários meninos, porque eles não têm problema de ter filhos, eles vão tendo 4, 5, 6, 7, 8, 9. Daqui 16 anos, esses meninos já podem votar. E eles já começam a escolher o legislativo conforme o que eles acreditam. Eles passam a escolher o executivo conforme eles acreditam. E eles conseguem já modificar as leis conforme o que eles acreditam. Então, quando eu falo que é algo improvável, é improvável para hoje, mas não é improvável para alguns séculos. Mas diante de uma perseguição dessa, onde você precisa de autorizações específicas para poder exercer o teu comércio, para poder exercer uma atividade, pelo simples fato de você ser cristão, muitos deixarão a fé cristã simplesmente por causa da questão econômica. E eu nem adentro aqui na questão da perseguição física, da perseguição de prisões e de outras coisas. Digo isso para vocês que é para onde nós caminhamos. Talvez não seja uma realidade para a nossa geração. Talvez isso não se torne uma realidade para a maioria dos que estão aqui, mas para os nossos filhos, provavelmente isso será uma realidade. A probabilidade disso se tornar realidade para os nossos filhos é grande. Mas aqui eu coloco uma coisa para vocês. Quando nós estamos diante disso, quando nós estamos, o nosso evangelho, quando nós estamos diante do clímax da perseguição, o nosso evangelho não pode estar encoberto. Já na igreja hoje, como eu dizia, está encoberto pela necessidade de prosperidade,
está encoberto pela necessidade consumista, está encoberto por causa da necessidade de sempre vencer, vencer e vencer. O que me recorda que aquele que vem vencendo e para vencer no Apocalipse, por incrível que pareça, é justamente o anticristo. Uma igreja que vai cada vez mais assumindo a forma do anticristo. Para estes, o evangelho vai se tornando coberto, vai encobrindo as suas mentes, de sorte que quando você prega a verdade, a rejeição se torna cada vez maior. A rejeição se torna cada vez mais profunda. Existe um sincretismo hoje tão grande, tão absurdo. Quando eu falo sincretismo, eu estou falando de uma mistura entre as religiões do mundo e a religião cristã. Que hoje, eu digo para vocês, 80% dos crentes, e talvez eu esteja sendo bondoso com este mundo, 80% dos crentes não conseguem mais discernir quando estão diante de uma mensagem verdadeiramente do Evangelho ou quando estão diante de uma falsificação da palavra de Deus. A maioria das pessoas não consegue mais ter sequer discernimento, porque isso vem sendo introjetado para a gente já há um século aproximadamente. Isso vem sendo introjetado no nosso meio já há aproximadamente um século. A realidade da igreja do Senhor atualmente é que a igreja do Senhor se tornou uma catadora de resto de lixo para tentar se alimentar. O que tem sido colocado em tantos lugares, eu não estou falando que isso é a completude, nós encontramos igrejas fiéis, nós encontramos igrejas verdadeiras, nós encontramos homens fiéis, homens verdadeiros, mas a realidade é que como um catador de lixo, ele vai ali procurando e tirando larvas de cima de um pedaço de maçã, vai tirando mofo de cima de um pedaço de pão para que ele possa se alimentar. A igreja do Senhor tem se tornado justamente isso, e achando que é próspera, e achando que é rica, e achando que consegue enxergar a verdade, mas não passa de pobre, cega e nua. E que triste é saber isso, é de doer o coração. A igreja do Senhor deveria buscar alimento apropriado, manjares direto do trono da graça têm sido colocados à disposição, mas a igreja tem decidido ir para o lixo, porque o evangelho tem sido encoberto, porque não consegue ver o que está disposto na mesa. E ainda que a igreja, nós, por exemplo, que somos desta congregação, ainda que nós nos alimentemos apenas das migalhas que caem desta mesa, as migalhas, elas não vêm contaminadas, as migalhas, elas não vêm purulentas, as migalhas não vêm cheio de mofos, as migalhas vêm do Senhor. É preferível as migalhas do que ir direto ao lixo para consumir o que se não presta. É complicado isso, porque a grande realidade, infelizmente, é que a maioria de nós não consegue discernir o que é lixo de uma boa comida. Eu assistia, estava lá esse fim de semana, eu e minha esposa, a gente foi comemorar antecipadamente nosso aniversário de casamento, e a gente assistia lá na TV Record, né, amor, os acumuladores. E chegou na casa de uma senhora lá,
E a filha dela tinha 8 anos que não visitava a mãe, porque a filha dela nasceu naquele ambiente totalmente insalubre. A pessoa vai comprando coisas e vai juntando. E aí, o apresentador lá do programa, eu acho que era o apresentador, eu não sei bem, eu acho que foi um dos poucos episódios que eu vi daquilo lá. Ele, na hora que leva a filha daquela mulher, que já há 8 anos não entrava naquela casa, e que abre a porta da casa, nós estamos de mais de 1,60 m, 1,5 m de coisas acumuladas, que para entrar naquela casa ela tem que subir. E é uma casa que é um sobrado, é uma casa que tem mais de um pavimento. Quando ela entra no banheiro e ela vê a situação do banheiro, não tem mais condição de uma pessoa ali tomar banho. O vaso está inutilizado, está tudo cheiro, está sendo terrível. E o detalhe é o seguinte, lá morava essa senhora, que é a mãe dela, e o irmão dela de 27 anos. E eu achei algo impressionante, que o irmão dela, com 27 anos de idade, foi a idade que eles falaram que ele tinha, ele parecia ser um homem de mais de 40 anos, de quase 50 anos de idade. E é de doer o coração ver aquilo ali. Tudo aquilo acumulado. Por baixo, insetos, larvas. E eles vivendo naquilo ali, já acostumados com aquilo ali. Era cada vez uma novidade. Por não ter uma máquina de lavar, toda vez comprava uma roupa, outra roupa, outra roupa, outra roupa, outra roupa. E ia acumulando aquilo lá. E vai colocando coisa em cima de coisa, coisa em cima de coisa. E o detalhe é que quando eles vão ali diante daquela pessoa para tentar fazer ela escolher com que vai ficar, a dificuldade de se desapegar é uma coisa que muito me fez admirar. O coração, ela se irrita, ela fica com raiva e ela se ira porque ela não consegue se desapegar. A igreja do Senhor, todos os dias aparece uma novidade chamada de evangelho, e a gente compra isso. Todo santo dia aparece um novo mestre da fé, com uma ideia diferente, um mover diferente, e a gente compra isso. E a gente coloca isso dentro dos nossos louvores. A gente coloca isso em todos os cantos que a gente pode da nossa mente. Nosso coração já está cheio. E quando vem o evangelho verdadeiro dizendo para ti, olha, é necessário que você tira, esvazia isso daqui, olha. Larga isso de lado. Isso daqui não é evangelho. O que vai acontecer com a maioria das pessoas quando estão diante do verdadeiro evangelho é odiar. Eles ficam irritados em ter que abandonar aquilo que não é, porque eles compraram como sendo, não, mas isso vai me servir, isso me trouxe alegria, ainda que fosse durante alguns instantes. Eu usei 2 vezes e aquilo me alegrou. É igual a pessoa que compra na internet. E hoje nós vivemos um novo fenômeno consumista, na verdade. Que esse fenômeno é você compra aquela coisa enquanto você está na expectativa daquilo chegar. Às vezes você nem precisa daquilo. Na hora que aquilo chega, você abre, já teve toda aquela bomba de dopamina, você se satisfez com aquilo chegando, na expectativa daquilo chegar. Dá um pouco, você usa 2, 3 vezes e já escanteia. Tem airfry aí que foi usada para esquentar 2 vezes batata e nunca mais a pessoa comeu aquilo. Está colocando no óleo de novo e não está mais nem aí. E a nossa realidade, que a gente vai juntando aquele monte de coisa e vai juntando no evangelho, é da mesma forma. Paulo, ele está dizendo que o grande problema é que vai sendo ocultado por conta dessa incapacidade justamente que a gente tem de depender tão somente da graça, de abandonar e de deixar de lado aquilo que não é.
E vai doer. Vai esmagar o que a gente imagina. Vai esmagar o que a gente queria que fosse. Ah, mas Senhor, eu queria tanto que a Tua vontade fosse desse jeito, tão de acordo com a minha. Vai esmagar os nossos quereres até que o querer dele seja o nosso querer. Até que o querer dele nos renda e nos faça prostrar. Mas é necessário deixar. É necessário entender que tem um monte de coisa que a gente não precisa. Entenda isso. Tem costumes, tem tradições na tua família que você não precisa carregar. Tem tradições, tem coisas que você tem que deixar de lado. Já pessoas se converteram nessa congregação que eu virei para eles e falei: olha, vai ser difícil. Essa pessoa, ela tinha dependência alcoólica. E sempre eu digo para toda pessoa que tem dependência alcoólica, eu falo: você precisa, a primeira coisa, mudar suas amizades. Porque se você tem uma amizade que bebe próximo de você, você tá brincando na beira do precipício de ter uma recaída. Você precisa cortar, você precisa tirar, você precisa abandonar, às vezes até mesmo relacionamentos que vão te destruir. Você precisa abandonar concepções e partidarismos, sejam políticos. Você precisa tirar um monte destas coisas, porque muitas das vezes é isso que vai te levar para o abismo. Nota que num mundo onde a igreja utilizou os púlpitos como sendo um porta-voz político nos últimos dias, é a igreja que lá na frente, quando aquele político ele é pego em escândalo de corrupção, ela vai ser envergonhada. E o que a gente vê, crentes hoje, eles estão muito mais envoltos no partidarismo. Quem dera se a gente brigasse pela causa do evangelho, tal como a gente briga por Bolsonaro, ou por Lula, ou por qualquer outro. Quem dera se a gente estivesse lutando pela causa do evangelho, fazendo defesas, colocando isso nas redes sociais, tal como a gente expõe o nosso posicionamento ideológico e político. Ah, essa igreja estava lotada. Quem dera se a gente colocasse a mesma energia para fazer algumas defesas que a gente faz no nosso trabalho, para simplesmente dizer o quanto Jesus, Ele é poderoso para salvar, para curar, para libertar, para transformar o ser todo podre em um ser de luz. A igreja do Senhor acumulou muitas coisas, de filosofias vãs, de ideologias malucas, de evangelhos outros. A igreja do Senhor veio acumulando, e é dessa forma que o inimigo ele cega o nosso entendimento. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como servos, por amor de Jesus. Porque Deus disse: das trevas resplandecerá a luz. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo.
No final desse episódio, a casa, ela está já sem nenhuma daquelas coisas. E naquela casa, antes outrora, você tinha que andar escalando para tentar chegar em algum lugar. Vocês então estão entendendo o que está sendo dito aqui? Agora conseguia se passear. Você via o chão. E o chão ele estava todo manchado, sim. Tinha muito que se fazer naquela casa. Mas de repente você via o chão, você via as paredes com seus mofos, mas agora você via paredes. De repente você via os cômodos, você via, agora eu sei o que eu tenho que trocar nesse banheiro, para esse banheiro se tornar utilizável. Mas você conseguia ver. No final desse episódio, a casa daquela mulher se torna caminhável. É possível você andar de um cômodo para o outro, sem esbarrar em nada. E aquilo eu digo para vocês, gera uma leveza de espírito. Ah, Senhor, faz isso nos nossos corações. Faz isso no meu coração, Senhor. Tanta coisa que eu já acumulei que não presta. Faz isso nos nossos interiores. Para que a gente caminhe em leveza, meu Pai. É isso que eu te peço. Fique de pé, igreja do Senhor. Meu coração te pertence, meu coração te pertence, meu coração te pertence. Hoje, nós estamos diante do acúmulo de informações. Nós estamos diante do acúmulo de coisas que não têm nem significado para se acumular. Igreja do Senhor, o que o Senhor diz hoje para nós é para nós simplesmente retirarmos. E onde eu encontro o que é o Evangelho? Comece lendo os Evangelhos. Comece lendo os Evangelhos sem as suas preconcepções. Comece lendo os Evangelhos. Eu não estou falando para você ler do Gênesis, não. Abra ali no Novo Testamento. Não precisa ler do Gênesis até o Apocalipse, não. Comece ali nos Evangelhos. Leia os Evangelhos, leia Atos dos Apóstolos, depois retorne nos Evangelhos. Leia e releia, leia, releia, leia, releia, leia, releia. Quantas vezes for necessário, para que nesse confronto você vá largando essa necessidade de acumular mais e mais aquilo que não é preciso. Ore ao Senhor, porque às vezes o que você acumula são preocupações. E o acúmulo de preocupações se estabelece na falta de fé. Ore ao Senhor e faça conforme Paulo diz em Filipenses: eu coloco diante dele as minhas ansiedades. Eu estou preocupado porque o meu filho está desse jeito e está me dando trabalho. Ame o teu filho. Se ele já é adulto, não dá mais para ensinar. Mas coloque diante do Senhor essa preocupação.
Coloque diante do Senhor e diz: Senhor, cuida para mim, cuida. Coloque diante do Senhor aquilo que você sabe que dentro de você é algo que precisa ser ajustado no teu caráter. Coloque diante do Senhor isso, algum vício oculto que você tenha, e diga para Ele: Senhor, arranca. E aí vá buscar atividade, se coloque diante do Senhor para fazer o que é do reino de Deus. Cuide melhor da tua família, cuide melhor dos seus, empreenda tempo, discipline o seu tempo sempre fazendo algo. Não deixe que a ociosidade te consuma. Aí sempre procure algo para fazer. Que o Senhor vai tirando os acúmulos. Senhor Deus e Pai, sobre a tua igreja, nós te pedimos, Senhor, traz a pureza. Traz a pureza, Senhor, que só existe no teu evangelho. Lava-nos com a tua palavra, Senhor, pois a tua palavra é água para nos limpar. Purifica-nos com o teu sangue, Senhor. Cativa o nosso entendimento, a nossa consciência, Senhor. Leve cativo a ti, Senhor. Porque acerca de Cristo é a glória que nós temos para apresentar, e acerca de nós mesmos é apenas o serviço, e nós nos apresentamos apenas como servos teus, Senhor. Senhor Jesus, usa-nos, Senhor, como luz do mundo. Somente assim nós seremos uma igreja para de fato iluminar, uma igreja que de fato resplandece, uma igreja que de fato porta a cura, uma igreja que de fato ora e o milagre acontece conforme a tua vontade, Pai. Senhor Deus, é isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Cada um aqui, Senhor, que seja luz do mundo, que seja sal da terra, Pai, para honra e glória do teu nome. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre.